Boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham no estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Então vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos e a todas. Aqui eu já vejo a Fernanda, a Ângela, o Célio, o Fabiano, a Caroline, lá de Bento, a Mônica, dentre tantos outros. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, nesse estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 ao 34. Então, capítulo 4, versículos de 21 ao 34. Dizia-lhes ainda: se traz, porventura, a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem comparemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha! Estamos aqui no nosso estudo bíblico, mas antes de começar, falamos justamente nesse último versículo, o 34, que dizia que quando estava a sós, explicava tudo aos seus discípulos. Então, como é importante saber que na oração, quando estamos a sós com Jesus, na oração, ele vai explicando a palavra de Deus. E por isso que no dia 27 de outubro, num sábado, vamos ter das 9h30 da manhã às 11h30 da manhã, um curso de oração. Mas não é só um curso teórico, vai ser prático. Aqui na Capela da Misericórdia, aqui na nossa associação Savipa,
E eu vou guiar a oração. E vamos ter 2 tipos de meditação. A meditação discursiva afetiva e a meditação de contemplação. Como a gente aprende a rezar? Rezando. Então, nós vamos rezar, não vamos ficar aqui falando de oração. Nós vamos rezar juntos. Preparar juntos a meditação e meditar. A meditação discursiva afetiva e a meditação de contemplação. Quem quiser, pode se inscrever. Vou passar o telefone, é 054, aqui de Caxias do Sul, 99209-6303. E tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. Que daí a gente já coloca também a ação junto com a oração. Muito bem. Também temos a oportunidade de ter um diagnóstico espiritual. Padre Diego, o que é um diagnóstico espiritual? Pois assim como tem um diagnóstico médico, o psicodiagnóstico na parte da psicologia, o diagnóstico espiritual é uma sessão, vocês podem marcar no mesmo número de telefone que eu passei, aonde vamos conversar durante 1h30, com várias técnicas, para ver, no momento presente, como está a sua vida espiritual. Então, quem quiser, pode ligar no 054-99209-6303 e marcar o seu diagnóstico espiritual. Muito bem. Então, capítulo 4, no versículo 21, temos outras parábolas. No encontro passado, falamos da parábola do semeador e falamos do jardim, do capim. Convido a vocês a assistirem. Está no nosso canal do YouTube, canal Savipa. Também convido vocês a se inscreverem. Muito bem. E o que são as parábolas? Parábolas significa comparação, é uma sentença. E Jesus gostava de falar em parábola. É uma tradição que eles tinham. Só que é mais do que isso. É mais do que uma simples comparação. É um conto, uma história de algo que todos conhecem. Por isso que ele falava do semeador, falava das ovelhas, que era algo típico do seu entorno. Ela também tem, a parábola, como objetivo, provocar um questionamento, fazer pensar. Por isso que a resposta não é dada de maneira imediata. Por quê? Porque à medida que a gente vai escutando ou lendo a parábola, a gente vai aprendendo outras coisas do que simplesmente se Jesus, vamos supor assim, já falasse a resposta. A própria parábola nos ensina e vai nos preparando. Ela deixa uma pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha. E por isso que lá no versículo 12, a parábola que a gente comentou no encontro passado, que diz assim, desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. No encontro passado eu falei, não, no próximo eu vou comentar sobre o que é parábola e também por que Jesus falava em parábola. Porque justamente não é tanto o olhar e o ouvir, é como olhamos e como ouvimos. Então, para receber a palavra de Deus, devemos mudar muitas vezes o nosso modo de pensar. Então, Jesus falava em parábolas, não é que ele não queria que ninguém entendesse, é que as pessoas têm que mudar, têm que se transformar para receber a palavra. Então, antes de entender, eu tenho que mudar um pouco como eu escuto, como eu vejo. Por isso que é importante, muitas vezes, rezar para as pessoas e rezar para nós mesmos, para que a gente possa estar abertos para receber a palavra de Deus. Quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo só. Quantas vezes a gente está conversando, inclusive com uma pessoa que a gente não vai muito de acordo. Como é difícil dialogar, queridos irmãos e irmãs. Como é difícil. Eu não sei se vocês já notaram. Quando estamos conversando com a pessoa, eu vou dar um exemplo agora que estamos bem assim, política, por exemplo. Nós não escutamos o outro. Enquanto o outro fala,
nós estamos pensando como vamos responder para ele, como vamos nos defender. Então não é um diálogo onde os dois aprendem, porque de repente o outro tem algo de bom. Não estou dizendo que tem a verdade absoluta ou o erro absoluto, mas a gente não é capaz de se abrir para o outro num verdadeiro diálogo. E com Deus pode acontecer a mesma coisa, eu posso estar fechado. Então, Jesus falava em parábolas para ficar aquela pulga atrás da orelha, para a pessoa dizer, pô, mas não entendi. O que eu tenho que fazer para entender? Ia tentar buscar resposta, tentar conhecer mais quem era Jesus, aquele que estava falando. E aí a pessoa vai se abrindo para o diálogo. Nesse caso, com o diálogo com Deus. Então, por isso que Jesus falava em parábolas e não dava a resposta imediata, para que a pessoa fosse pouco a pouco se transformando e mudando o seu modo de ver, mudando o seu modo de pensar e mudando o seu modo de escutar. E assim poder estar preparado ou preparada para ouvir a palavra de Deus. Então, a parábola, essa sentença. Muito bem. E aqui começa, no versículo 21, eu acabei de proclamar o evangelho, e eu não sei se vocês notaram que fala da candeia, né, que é essa peça de iluminação que era alimentada por óleo, uma luz. Depois já fala da semente, já fala da medida, já fala da semente de mostarda, etc. Parece que não tem uma conexão, não é verdade? Pois tem. E é aquilo que vamos tratar hoje. Claro que a passagem é muito mais do que isso, do que eu vou falar, logicamente, mas eu vou pegar um modo de ver e vocês vão ver como vai estar tudo conectado. Parecem coisas separadas, mas estão juntas. Muito bem, a primeira coisa no versículo 21, dizia-lhes ainda, se traz porventura a candeia, a luz, para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, é para ser posta no candeeiro, é para iluminar. Então passa aqui a vela, que é a luz, no nosso, muito obrigado, no nosso batismo, vocês não vão se lembrar, a não ser que se vocês foram batizados já com uma certa idade, mas o padrinho, ou a madrinha, ou o pai, a mãe, recebe uma vela que o padre acende aonde? No Ciro Pascal, que é na Páscoa, onde se acende, né, na noite de Aleluia, aonde Jesus é a luz do mundo. Então, em Jesus se acende a vela e se entrega dizendo, recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. Graças a Deus. E o padrinho, a madrinha, os pais, os responsáveis, junto com a criancinha, vamos supor que é uma criança que vai receber o batismo, pode ser um adulto, mas nesse caso, a criança recebe a luz. No batismo se acende essa luz na nossa vida. E claro que no início é uma criança, então os pais são aqueles que são responsáveis de proteger. Os padrinhos também não estão lá só para bonito, por isso que é importante escolher bem os padrinhos, porque devem ser exemplos de fé, logicamente. Se tu vai chamar alguém para ser teu padrinho na universidade, ou não sei aonde, ou quando vai fazer uma tese de mestrado, ou né, o doutorado, tu vai chamar um professor para te acompanhar, logicamente, alguém que entenda. Então também tu vai chamar um padrinho, uma madrinha que seja exemplo de fé, porque é isso que está se pedindo. E os pais também. Então eles são responsáveis para que essa luz dessa criança não se apague, não fique debaixo da cama, escondido. Depois, pouco a pouco, a criança vai crescendo, vai chegar um momento que vai depender dela manter ou não a luz acesa, na sua liberdade. Mas até lá, mas padre, os pais não podem condicionar os filhos a serem católicos e acreditar em Deus. Queridos irmãos e irmãs, os pais vão condicionar sempre. Se não fizerem isso, vão condicionar os filhos a não acreditarem em Deus. Isso sim é ruim. Então, que pelo menos condicionem para coisas boas, não é verdade?
que cuidem para que não se apague. E atenção, pais que estão me escutando agora. Se vocês não conquistarem os seus filhos, alguém vai conquistá-los no lugar de vocês. Que seja vocês a conquistarem os filhos de vocês. E conquistarem os filhos de vocês para o caminho certo, para Jesus. Muito bem. E aí sim, temos essa luz, podemos colocar embaixo. Não tem luz, podemos, né, colocar no lugar visível, iluminar. Pode vir a parte das dificuldades da vida. Ó, o padrinho, a madrinha, os pais têm que cuidar para que não se apague. Vem uma dificuldade, um sofrimento, um professorzinho aí que começa a falar contra a igreja, pelo amor de Deus, e vai e tal, e quando vê, né, se apagou a luz. Claro que a gente pode sempre acender de novo. Não precisa, não vamos acender, mas a gente pode sempre acender de novo. Mas temos que cuidar. Porque a luz que recebemos de Jesus no nosso batismo, temos que cuidar durante toda a nossa vida. É importante. Muito bem, vamos cuidar da luz de Cristo e sermos candeeiro, anunciadores da palavra de Deus, anunciadores da luz de Cristo. Muito bem. E aí continua. Nada oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. E aí depois no versículo 24 ele diz: atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. E depois diz, olha, ao que tem se lhe será dado, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Mas o que isso tem a ver com a primeira parte da luz da candeia? E olha só que interessante. Preste atenção agora. Prestem atenção. Vocês já se perguntaram? Quando diz, porventura, a candeia, a luz, para ser colocada debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, se traz a luz para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Debaixo da cama, é claro, é esconder a luz. Eu escondo a luz. Mas vocês já pensaram? Vocês sabem o que significa essa palavra, alqueire? Vocês sabem o que significa? E tem a ver com outro versículo. Sabe ou não? Não? Pois alqueire significa, é uma medida romana, antiga. É uma medida de capacidade. É, por exemplo, um espaço para guardar os cereais. É uma medida que os romanos tinham. Parece que mais ou menos cabe 8,75 litros. É uma medida de capacidade. E olha só que no versículo 24 ele fala, com a medida que será dado e será tirado. E não é para colocar a luz debaixo da medida da capacidade. Significa que Deus nos deu a boa semente, nos deu dons, qualidades. E não podemos esconder as nossas qualidades. É a medida da nossa capacidade que Deus deu. E se a gente não usar as nossas capacidades, seremos medíocres. Essa passagem é um chamado a não sermos medíocres. É um chamado a medir a nossa capacidade com a graça de Deus. É muito sério. É muito sério. Lembram daquele encontro que eu falei sobre a humildade? Hoje é dia 15 de outubro, é dia de quem? Santa Teresa d'Ávila. Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila. E ela falava que a humildade é a verdade. Então não é o pobre coitadinho que diz, eu não sou capaz de fazer nada. Não, é a verdade. Se você é capaz de ser bom em alguma coisa, você está sendo humilde se está usando as suas capacidades. Se Jesus diz, eu sou Deus, isso é falta de humildade? Não, ele está falando a verdade. Ele é Deus. Agora, se eu quero ser Deus, aí sim é falta de humildade. Agora, se você é um bom matemático, você não pode dizer, eu não sei dar aula, eu não sei nada de matemática. Não.
ou se você não usa bem as tuas qualidades, você não está sendo humilde. Então, é uma medida de capacidade. Eu vou usar um exemplo que eu usei naquele encontro, mas eu vou repetir. Se você tem a capacidade para tirar 10 e você tirou 9, significa que você não chegou a 10, conforme a tua capacidade. Se você tem capacidade para tirar 8 e tirou 8, você encheu a sua capacidade. E se você se esforçar e tirar 9, que maravilha. Então, o 9 de quem tem a capacidade para tirar 8 e tirou 9 é muito maior para Deus do que aquele que tem a capacidade para tirar 10 e tirou 9. Entendeu? Deus quer o máximo. Lembra daquela passagem? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Olha o nível que ele colocou. Claro, tem um significa que nunca vai ser como Deus, né? Mas Jesus nos coloca lá em cima. Essa é a vida das virtudes. É a excelência. Jesus está dizendo que devemos ser excelentes. Então, como católicos, devemos ser excelentes no nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo. Devemos ser excelentes no perdão. Devemos ser excelentes naquilo que fazemos. Se eu sou médico, não adianta eu ser um católico fervoroso e não ser um bom médico. Eu tenho que ser, se você é católico, você tem que ser um bom médico, excelente médico. Estudar, se aperfeiçoar, é isso que Deus quer em todas as áreas da sua vida. Se você é pedreiro, um bom pedreiro, se você é aluno, dar o máximo. Então Jesus está dizendo que a luz que ele colocou na sua vida, no seu coração, as capacidades, não é para que vocês coloquem embaixo do alqueire, dessa medida de capacidade. Olha só. Eu vou fazer um pouco de propaganda, porque está no forno, está saindo, um livro que escrevi com um amigo meu, o Ângelo Long, que está aqui presente, e eu vou ler. A gente colocou essa passagem, o livro vai sair, não vou dizer o título agora, mas está para sair o livro. Tem uma editora que aceitou, né? Então é o seguinte, e dentro do livro eu vou ler agora, justamente quando a gente comenta dessa passagem, sobre a luz. E eu vou ler aquilo que a gente escreveu. Olha só. Cito o livro. A escuridão não ajuda o mundo. Esconder nossas capacidades, talentos, apequenar-se em ímpetos de falsa humildade não ajuda o mundo. As pessoas necessitam de luz. Por isso não podemos temer ser excelentes no que somos e fazemos. É o melhor de nós, colocado em evidência, que auxilia direta ou indiretamente que outras pessoas sejam também melhores. Quem autorizou você a esconder-se debaixo da cama, da conveniência e da acomodação? Qual é a sua decisão? Brilhar ou se acomodar, usando a mentira de ser pequeno para justificar a sua preguiça, falta de ação e medo? O tempo passa. Não há outra vida senão esta. Se estás a esperar a próxima para ser diferente, então o mundo já perdeu e você também. É o nosso melhor que realmente transforma o mundo. Chego até a ficar arrepiado. É o nosso melhor que transforma o mundo. A excelência. A excelência no que fazemos. Se eu sou uma mãe, eu tenho que ser uma excelente mãe. Se eu sou um marido, um excelente marido. Um excelente padre. Um excelente empresário. Um excelente agricultor. Um excelente homem ou mulher de oração. A excelência. A excelência. Então, essa capacidade, e justamente nos diz que vai ser acrescentado, aquele que busca, aquele que vai de acordo com a medida, vamos supor,
essa medida cabe, estou falando agora da medida romana, o alqueire, que é mais ou menos 8. Então, continuando, queridos irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 34, é a nossa capacidade. Deus nos chama a essa excelência e por isso, no versículo 24 e 25, pois quem tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Então, se você começa a se diminuir, a não usar as suas capacidades, você vai perdendo a fé, vai perdendo tudo. Agora, quando você começa a se abrir, ser generoso, Deus vai mandando cada vez mais. Cada vez mais. Então, aquilo que eu estava falando antes de interromper o vídeo, que assim como aquela medida, o alqueire, que é uma medida romana, uma medida de capacidade, que era mais ou menos 8,75 litros, pois se a medida tem 8,75 litros, essa medida, e eu só colocar 3, vai sobrar. E cada vez eu vou diminuindo mais. Então, o versículo 24 e 25 vem auxiliar o versículo da luz, mostrando que devemos usar as nossas capacidades. As nossas capacidades. E depois continua. Dizia também, lá no versículo 26, o reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Sem ele o perceber. Significa que Deus já colocou a capacidade em nós. E todos nós temos grandes qualidades, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos quis e temos uma missão nesse mundo. Temos uma missão. E não reconhecer as nossas qualidades é não reconhecer o dom de Deus. É não saber ser gratos pela confiança que Deus colocou em nós ao criarmos. Ao criarmos. Então, confiar na graça de Deus, e por isso essa semente cresce. Quer dizer, já tem essa potência. Deus já colocou em nós. Olha só. Claro que no encontro passado, quando eu falei do jardim e do capinzal, do terreno baldio, que a gente tem que preparar, a gente também tem a nossa parte. Mas aqui nesse versículo está dizendo que Deus é maior do que tudo isso aí. Porque até uma semente boa pode nascer num capinzal, se ele quiser. Claro que tem aquela frase, se eu não me engano, de Santo Agostinho, que temos que fazer tudo como se dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Então é claro que a gente tem que preparar bem o terreno para a semente crescer. Temos que limpar bem o nosso coração para a luz iluminar. Temos que realmente exigir-nos ao máximo a excelência para poder iluminar cada vez mais. Mas é Deus, do fundo, quem faz. Só que nós devemos ser generosos com Deus. Então, Ele faz acontecer. Ele faz crescer. Não podemos duvidar da graça de Deus. Não devemos ficar, eu não posso, eu não consigo. Isso não, isso aquilo. Confiar mais em Deus. Às vezes nos convida alguma coisa na paróquia, alguma coisa. Eu não posso. Como não pode? Confia em Deus. Confia em Deus. E faz a tua parte bem. Mas saiba que quem faz crescer é Deus. Então, temos que ter mais confiança. Jesus, eu confio em ti. Depois continua no versículo 30. A quem comparemos o reino de Deus? Ou com que parábola? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois que cresce, é a maior de todas as hortaliças. E estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha que maravilha. As qualidades que Deus nos deu tem essa potência, parece pequenininha, mas se a gente se abrir e fazer crescer, nos diz que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Quantas pessoas, foi aquilo que eu li naquele texto,
Quantas pessoas vão ser beneficiadas? É o melhor de nós colocado em evidência que auxilia direta ou indiretamente que outras pessoas sejam também melhor. Então fala em medida, em capacidade, em crescimento. Olha só que bonita essa passagem. São várias parábolas, mas está uma ligada à outra. Fala de capacidade, de crescimento, de generosidade, de ajudar os outros, dando o nosso melhor. Por isso aí tem um pecado grave que às vezes as pessoas não se confessam, que se chama omissão. Omissão. É não ter feito o que devia fazer. Em outras palavras, não usar as suas qualidades. É como aquele que diz, eu sempre repito, ai, mas meu jardim não tem nenhum capim, não tem nada de sujeira. Tá, mas tem algo, né? Está crescendo alguma coisa? Foi plantado alguma coisa? Não. Ah, então. Ah, padre, eu não matei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não roubei. Padre, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Tá, e o que você fez de bom? Porque a vida cristã, seguir Jesus não significa não fazer pecados. O não fazer pecados é o mínimo. E se eu fizer, vamos pedir perdão a Deus e vamos lá, não importa cair 1000 vezes. O importante é levantar-se as 1000 vezes. É uma batalha nesse mundo. A Bíblia nos deixa claro que esse mundo é uma batalha, então tem pecado, tem dificuldade, tem luta. Mas a vida cristã, seguir Jesus, não é não pecar, é fazer o bem. De nada adianta no final estar cara a cara com Jesus e dizer, eu não fiz nada de errado. Tá, mas o que você fez de bom? Melhor seria chegar aqui todo arrebentado, mas as tuas mãos cheias de boas ações. E não aí todo bonitinho, porque não foi para a guerra. Né? E nem se sujou, não é verdade? Por favor. E aí continua, né? Do crescimento. E depois falou em numerosas parábolas desse gênero, para ver se as pessoas iam mudando o seu modo de pensar, seu modo de agir, para receber essa palavra. E a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Por isso é importante ficar a sós com Jesus na oração, rezar, meditar a palavra, escutar Jesus na oração. Esse esforço que vamos fazer no dia 27, esse exercício, praticar da escuta, da meditação, justamente para que Jesus possa nos explicar a nossa palavra e também a sua palavra, não a nossa, né? E também, durante a meditação, a oração serve justamente para a gente mudar a nossa maneira de ouvir, de ver, de pensar, para que realmente a gente possa se preparar para entender a palavra de Deus como Ele quer que a gente entenda. Porque quantas vezes a gente pode pegar a Bíblia, não é verdade? E entender conforme aquilo que a gente quer. Conforme aquilo que a gente quer. E não deve ser assim. Por isso, abrir o nosso coração para Deus. Muito bem. Eu já falei tudo o que eu queria falar. Peço desculpa aqui que caiu a rede da internet, depois ligamos de novo. Vamos seguir. Mas o convite é isso. Não colocar a nossa luz embaixo das nossas capacidades, mas usar todas as qualidades que Deus nos deu, e eu garanto para vocês que vocês têm muitas, para iluminar esse mundo. Já que é estudo e ação sistêmica da palavra de Deus, vamos colocar em ação essa palavra. Então, o propósito dessa semana é cada um de vocês sentarem, peguem um papel, né, e uma caneta. E eu quero pelo menos que vocês anotem 10 qualidades de vocês. Deixa os defeitos para outro dia. Agora só qualidades. Eu sou uma boa mãe, eu sei escutar, eu sou generoso, eu sei matemática, eu sei física, eu sei falar bem, ou eu sei escutar bem, eu leio bastante. 10 qualidades. Anotem. E quando terminarem as 10 qualidades,
façam um agradecimento a Deus que deu para vocês essas 10 qualidades. Se vocês não conseguirem 10, é porque realmente na vida de vocês estão puxando mais para trás do que para frente. Certo? Então peçam para Deus que abra, né, a mente de vocês para as coisas bonitas da vida. 10 qualidades. E depois que terminarem, agradeçam a Deus. E depois disso, parem e pensem, se quiserem, como eu vou colocar essas qualidades para ajudar os meus irmãos e irmãs. Então, se eu escuto bem, de repente eu poderia, né, me dedicar, às vezes, na paróquia, a escutar mais as pessoas, etc. Se eu sei dar conselho, saber aconselhar. Se eu gosto de rezar, então rezar. Se eu gosto... E colocar a serviço. Também na vida diária. Se eu sou um professor, hoje é dia dos professores, então, parabéns a todos os professores, para pensar como eu posso ser ainda um melhor professor, como eu posso ajudar melhor os meus alunos a aprenderem. E aí sim, você está sendo um verdadeiro católico, uma verdadeira católica, porque está sendo excelente naquilo que faz. Agora eu vou dar a bênção final e depois nós que estamos aqui vamos continuar o nosso bate-papo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.